Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe, vamos falar sobre a NFL e o Kansas City Chiefs está eliminado. Deu zebra, ou deu tigre, né, também é listrado, né? O fato é que o Cincinnati Bengals está no Super Bowl, hein? Que história, hein? Há 2 anos atrás, terminando com 2-14 a temporada regular, Andy Dalton levando um baita de um pé na bunda. Fato é que os Bengals pareciam assim, o que vamos fazer? A única certeza é que eles iam draftar o Joe Burrow no draft, como primeira escolha geral, como quarterback para o futuro. Eu acho que quem poderia prever que o time 2 anos depois dessa escolha estaria no Super Bowl? 1 ano e meio, na verdade, que é no meio do ano do draft, mas o time está no Super Bowl. O Joe Burrow, inclusive, né, que teve uma lesão grave na temporada anterior, né? Muita gente duvidava se ele iria iniciar essa temporada, ou talvez chegasse só no meio. Recuperou-se muito rápido e recuperou-se jogando bem, porque tem gente que sofre lesões como essa e a carreira é prejudicada para sempre. Então, assim, o Joe Burrow também é uma história de bastante superação. E os Bengals calando os críticos em suas escolhas, né? O Ja'Marr Chase foi uma baita escolha, o cara que tem tudo para ser calor ofensivo do ano, né? A briga eu acho que tá entre ele e o Mac Jones, né? E ele ir pro Super Bowl acho que ajuda bastante o Ja'Marr Chase, né? E assim, muita gente falando que na época que eles deviam ter ido atrás do Penei Sewell, né? Que era o center, né? Que fez até um ótimo trabalho nos Lions, mas o impacto que o Ja'Marr Chase teve foi realmente gigantesco, acho que maior do que o Penei Sewell ia ter nesse time. Então os Bengals exalaram excelentes free agents e drafts muito bem, né, feitos nessas últimas 2 temporadas e deixaram de ser o pior time da NFL para um time de Super Bowl. Isso é uma vitória da NFL em seu processo de draft, free agency, que é muito bem feito. E eu acho que também o teto salarial assim, faz um trabalho formidável para manter o equilíbrio entre os times, para fazer com que essa liga se torne mais imprevisível, mas algumas coisas a gente consiga dar um padrão, porque algumas equipes têm jogadores, né, quarterbacks que fazem muita diferença, e mesmo que às vezes o conjunto não seja lá grandes coisas, o cara consegue operar milagres, mas fato é que funciona essas regras da NFL de draft, free agency, teto salarial, e os Bengals são um grande exemplo de sucesso. Não é uma regra, é muito raro você ver uma equipe que em tão curto espaço de tempo deixa de ser a primeira escolha geral para ir para o Super Bowl, mas é uma amostra do que esses processos da NFL fazem para manter o equilíbrio e imprevisibilidade, né? E hoje, um jogo assim que os Chiefs começam muito melhor, fazem um primeiro tempo muito superior. Andy Reid paga caro também por ser muito agressivo, né? Não querer sair com um field goal no fim do segundo tempo, podendo abrir 24-10, ter 2 touchdowns de vantagem. Né? O Andy Reid foi com muita sede ao pote. E, cara, esse jogo, assim, o Mahomes assim, o cara, pra mim, é o melhor quarterback da liga, o cara faz coisas impressionantes com a bola, um talento puro, assim, raramente visto na história do esporte, né? O que o Mahomes é capaz de fazer, movimentação, passe em movimento, né? Ele é realmente incrível, mas eu vou te falar, que segundo tempo ele teve, terrível, terrível assim com T maiúsculo, ele foi um dos principais responsáveis para os Chiefs não irem ao Super Bowl. É duro falar isso, mas não dá para colocar tudo no mérito da defesa de Cincinnati, que melhorou bastante no segundo tempo, mas não dá para colocar tudo na conta deles. Esses números que o Mahomes teve, né, o que ele jogou no segundo tempo, cara, tem muito dele também, de vários erros, tomadas de decisões erradas, que acabaram colocando os Bengals de volta no jogo e, é claro, não permitiram os Chiefs a conseguirem anotar muitos pontos a mais. Marcaram 3 pontos do segundo tempo para frente, né? E mesmo com a posse de bola na prorrogação, o Mahomes foi muito mal na prorrogação, fez a interceptação que acabou dando boa posição de campo aos Bengals, que tiveram que avançar muito pouco para garantir uma boa posição de field goal e vencer a partida. Então, assim, cara, e olha, é legal assim que eu me lembro, né, que eu tava no Twitter na hora, aí o Bigode, que é uma das melhores páginas do Twitter da NFL, recomendo vocês seguirem, né, falou que o Mahomes estava tendo uma das melhores pós-temporadas da história, se não a melhor, ele caminhava para ter a melhor pós-temporada de um quarterback na história. Vai lembrar que ele, se não me engano, teve 10 passes para touchdown nesses 3 jogos, e esse é o recorde empatado, por enquanto, da liga. Então, assim, o cara basicamente estava com tudo, né, ainda tinha 2 quartos e possivelmente um Super Bowl pela frente para quebrar esse recorde, né, mostra muito do que é o Mahomes, né? E o primeiro tempo foi de almanac, né? 3 passes para TD, 18 de 21 completando os passes, mais de 200 jardas. Então, assim, rating acima de 150, tá um absurdo. A defesa dos Bengals estava totalmente perdida, mas o segundo tempo do Mahomes foi 8 de 18 passando a bola, menos de, se não me engano, 70 jardas passadas. E pior, ele teve 2 interceptações e nenhum passe para TD.
Então, assim, cara, a queda de produtividade dele no segundo tempo assusta. E, assim, as duas interceptações fundamentais para os Bengals conseguirem pontuação, né? Na prorrogação, field goal da vitória, e a primeira delas deixando o time do Cincinnati em excelente posição de campo para conseguir marcar o touchdown que o Burrow aproveitou. O Cincinnati não foi brilhante no ataque, não teve o que fazer, aqueles esforços gigantescos para conseguir empatar. Isso que torna esse colapso que os Chiefs tiveram, uma vantagem de 18 pontos ali indo pro ralo, é ainda mais grave, né? Porque dava para ter vencido esse jogo, né? Dava para ter até com certa tranquilidade. Porque quando a gente lembra do Super Bowl 51, quando a gente fala de colapsos no futebol americano, a gente vai lembrar do Super Bowl com o Atlanta Falcons. Meu, Atlanta Falcons perdeu, né? A gente consegue ver ali alguns erros de tomadas e depende dos jogadores, né? Que acabaram decidindo a partida. Por exemplo, o Matt Ryan colocou o time na linha de 23, né? Era só correr com a bola, ou até mesmo, mais exagerado, ajoelha ali, pede umas 3 jardas, mas ainda deixa o Matt Bryant, que era um dos melhores kickers da NFL ali, para bater e colocar 10,11 de vantagem, entende? Eles não pensaram, o Kyle Shanahan na época, que agora pode voltar ao Super Bowl também, não pensou nisso, né? E ali foi erro mais dele das escolhas de jogadas do que dos jogadores, né? Os jogadores fizeram o trabalho deles, estavam na linha de 23, né? E assim, a defesa dos Falcons naquele Super Bowl era muito inferior à dos Chiefs, né? Dos Chiefs tem problema para pressionar o quarterback, mas é uma secundária que vem fazendo bons trabalhos, né? Desde que o time estava, o campanha negativa começou a reação, a defesa dos Chiefs melhorou muito, né? É uma defesa muito mais útil, não à toa. Forçou a interceptação em cima do Joe Burrow, limitou o Cincinnati Bengals assim, a poucos pontos na partida durante boa parte do tempo. Então, assim, a defesa dos Chiefs ela fez uma boa parte do seu trabalho. Para mim, a maior culpa dessa vitória foi do ataque no segundo tempo. A incompetência do ataque, o péssimo desempenho, possibilitou que os Bengals, mesmo não sendo brilhantes no ataque, conseguissem voltar para a partida e vencessem. Então, assim, situação complicada para os Chiefs e é a primeira vez que a gente vê o Patrick Mahomes virando o vilão na partida, né? Já teve partidas ruins, mas essa ele foi o vilão porque foram muitos erros. Acho que o mais assim gritante foi os 2 sacks que ele levou no final do jogo, né? No quarto, que ele recebe um sack, fica uma terceira pro gol na linha de 9, que era muito complicada de converter. Ele sofre um sack mais longo ainda e deixa a bola escapar. A sorte que alguém de Kansas City pegou, podia ter acabado antes. Imagina se acaba daquela maneira, entende? O jogo, né? O Mahomes sofre um fumble, tentando ali fazer a hero ball e tudo isso, em vez de entender que o field goal já era o suficiente naquele momento, né? E assim, cara, se eles perderem esse jogo daquela maneira, cara, seria muito, mas muito cruel, porque a última mostragem do Mahomes seria um fumble no momento assim que o time podia estar empatado, field goal, entende? Deu sorte que o time, né? Ele ainda sai queimado porque foi interceptado na prorrogação, mas acho que um fumble daquela maneira seria tenebroso, né? Porque o time tava ali com o empate na mão. Então, assim, lá na prorrogação tinha aquele negócio, não tinha nada na mão, você tinha que avançar no campo, aí forçou o passe, né? Foi um erro bobo também, mas a questão o Mahomes, ele foi de herói a vilão no estalar de dedos. Isso mostra muito do esporte. Se eu pudesse falar, o Mahomes foi um Nadal ao contrário hoje, né? Porque começou muito confortável, jogando um dos seus melhores jogos na carreira e no primeiro sinal assim de adversidade, ele colapsou, entende? Ele não conseguiu assim se encontrar na partida e cometeu erros que levaram à derrota. O Nadal hoje foi o contrário, né? No Australian Open começou a partida mais devagar, dificuldade, mas não desistiu, lutou, melhorou. E quando a gente menos esperava, o cara jogou um tênis de altíssimo nível depois disso, né? Ele cresceu na adversidade. E o Mahomes, por mais que seja um quarterback extremamente talentoso, neste momento ele sucumbiu à adversidade de uma maneira que um quarterback mais bem pago da liga, no futuro acho que até vai ser isso, né? Ele tem um contrato enorme aí pela frente, de uma média de 50 milhões por ano, não pode cometer, né? Sinceramente, do Mahomes, né? Quando a gente vê ele fazendo isso, é bem surpreendente, mas realmente que a atuação tenebrosa dele no segundo tempo e o Cincinnati de volta ao Super Bowl, né? Terceira vez. Será que agora ganha? Joe Burrow em sua segunda temporada na NFL ganhando um Super Bowl seria realmente algo muito incrível de se ver, né, gente? Por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.